Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dorsacati e eu sou médico otorrinolaringologista. Tenho diagnosticado muitos pacientes apneicos adultos em meu consultório, com tratamentos resolutivos, tanto clínicos quanto cirúrgicos. Mas essa semana, ao conversar com uma mãe de terceira viagem, ela ficou um tiquinho preocupado quando falei que, pelo que o filho dela estava apresentando, tinham algumas características de estar fazendo apneia. Uma doença que deve ser resolvida, visto que o sono para a criança é algo extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da gurizada. E caso não diagnosticada e assim não tratada, a longo prazo não sabemos definir ao certo a reversibilidade dos danos causados por essa apneia. A apneia é tão grave para um cérebro em desenvolvimento que a Academia Americana de Pediatria, no ano de 2002, estabeleceu que todo pediatra deve perguntar em toda consulta se a criança está roncando. Vai dormir, senão você não vai crescer. Pois é, quem diria que a nossa nona tinha razão, mas não adianta apenas ter quantidade de horas de sono. A criança, assim como o adulto, elas também precisam ter qualidade de sono. Pensando nisso, aqui vão algumas pistas que você deve estar atento ao sono do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, pensando em apneia do sono. Então, aqui vão algumas dicas. Ronco que ocorre em todas as noites. Lembrando que ele pode ser alto ou baixinho e que pode não durar durante todo o sono da criança. Barulhos de sufocamento ou de uma inspiração, puxar aquele ar para dentro, uma respiração difícil, barulhenta, que piora muito quando a criança está deitada de barriguinha para cima. Pausas respiratórias assistidas, quando o responsável vê que a criança para de respirar por um determinado tempo, mesmo que curto, e após a respiração se reinicia, muitas vezes com um ronquinho um pouquinho mais alto. Aquela criança que só respira pela boca, geralmente até mesmo de dia, né? Aquele nariz trancado, aquela voz anasalada. Aquela criança que se mexe muito durante a noite, coiceia a noite inteira, mudando de posições ou que gineteia toda a noite. Aquela criança que fala, senta ou anda dormindo. Aquela criança que dorme em posições estranhas, como a hiperextensão do pescoço. Aquela criança que toda hora acorda, ou que aquela criança que acorda assustada. Aquele pacientinho que faz xixi na cama após uma determinada idade, principalmente se ela já tinha parado. Lembrando que a perda de urina pode não ser grande e apenas deixar a roupa de baixo um pouquinho úmida. E também pode não ser todos os dias. E agora, algumas coisas que podem acontecer durante o dia para a gurizada que não dorme bem à noite e que pode então estar fazendo apneia. Então, aquela criança com dificuldade de atenção e um mau desempenho na escola, aquela criança hiperativa e outros problemas de comportamento, então aquela criança que não consegue ficar parada muito tempo. Algo bem comum de acontecer quando a mãe volta após uma cirurgia de adenoide, em que a adenoide era a causa da apneia, é relatar que o filho dela ficou estranhamente mais calmo. Criança com alterações de personalidade, então aquela criança com mau humor, que faz birra ou muito irritada, aquela criança muito sonolenta, ela pode pegar no sono ou cochilar em horários não costumeiros, aquela criança com cansaço extremo, aquela criança com dor de cabeça, nesse caso principalmente pela manhã. Tá? Então, um resumo do desenho da criança que não dorme direito é aquela que vive cansada, meio desanimada, baita preguiça para fazer qualquer coisa, o terror das salas de aula, estão sempre em movimento ou dormindo pelos cantos, com problemas de comportamento e com certa dificuldade de aprendizado. Você conhece alguma criança assim? Eu conheço várias. Será que é preguiça mesmo? Será que ela é desatenta? Será que... Bom, caso você conheça alguma criança do seu meio que tenha alguma dessas características, marque o papai e a mamãe desse futuro pacientinho que está mais do que indicado consultar com um otorrino. Desejo a todos
um sono de muita, mas muita qualidade.